integrar comunidade e presídio, porque eles fazem parte. E o camarada que está lá dentro, ele vai voltar. Ele está lá só por um momento da vida dele. E nós precisamos dele aqui fora, pelo menos com capacidade para pedir um emprego. Quer dizer, eu sou datilógrafo. E olha, eu não vou começar a falar muito, toda vez que eu denunciei um canalha, não, que metia a mão no dinheiro dos presídios, do fundo penitenciário, não, eu me emocionei tanto que eu acordei lá numa maca com um problema de coração e tive que fazer uma cirurgia. Nosso grande inimigo aqui, o relógio, ele fica cobrando. Na verdade, não sou eu, né? Agora a próxima pergunta é para o Cleiton. E o nosso tempo está um pouco escasso, então nós vamos reduzir um pouco o tempo para as respostas. Cleiton, quais as alternativas que o abolicionismo penal tem para os delitos? O que fazer com cidadãos que estão presos pela terceira, quarta ou quinta vez pelo mesmo delito? Poxa, é um conjunto de perguntas, né? Não é uma só. Olha só, não existe um abolicionismo, né? Existem vários abolicionismos. O professor Zaffaroni, ele considera, junto com Luke Guzman, que a civilização ou a transformação de penalidades e punições em discussões vinculadas a danos, como no direito civil, seja uma possível solução. Há também várias ideias sobre como se dá essa relação entre a vítima e o agressor. Alguns pregam o fim da interferência do Estado, que é o meu caso, e outros acham, como até agora o governo federal, através do Ministério da Justiça, tem apregoado, uma relação entre vítima e agressor, onde estes dois possam, através da negociação, da discussão, do cara a cara, chegar a uma solução que não implique o aprisionamento, mas que implique outras fórmulas, e aí as pessoas podem chegar a 1000 fórmulas, né? Dependendo do caso, da cultura, do local, do tipo de classe envolvida, do tipo econômico. Existem muitas e variadas soluções para cada caso. O que o abolicionismo, de forma global, prega é o fim das tipificações. O que o abolicionismo prega é que cada problema é uma situação-problema e deve ser resolvido enquanto uma situação, problema particular, específica, né? E não com uma tipificação que tenta sintetizar toda uma gama de diferentes formas de cometer delitos semelhantes. Então, o abolicionismo, e aí a questão só para não dá para deixar de responder a outra questão, o que fazer com aqueles que já estão presos? Mas é uma situação já dada, não é? Nós precisamos pensar em fórmulas que sejam capazes de, por um lado, produzir políticas efetivas, né, de reinserção, recuperação, tratamento desses que estão presos e manter as prisões enquanto a situação perdura, mas começar, porque isso não é uma coisa que você faz assim, né? Bater no seu filho, por exemplo, é uma coisa que você não faz assim. De repente ele está te enchendo o saco, te enche, tu vai lá e bate nele. Às vezes você acha que ele vai tomar um perigo, está causando um perigo, vai botar a mão na tomada e você
na repetitividade do instinto, você vai lá e bate nele como uma fórmula de solução daquele problema, daquela situação, problema que está sendo apresentado. Então, cada caso é um caso, e é assim que nós temos que ver. O que nós não podemos mais fazer é ter uma generalização perturbadora, uma generalização que coloca todo mundo como delinquente de forma igual, uma abstração da delinquência. Não é? Então, e não há soluções, modelos. Né? É preciso que a gente reflita, que nós nos atenhamos sobre isso, para poder discutir, refletir em cada caso, resolver o problema. Agora, a outra pergunta. Por que o Ministério Público, mesmo tendo ciência do desrespeito sistemático à lei de execução penal, não toma providências eficazes para garantir que os direitos do preso sejam respeitados? A pergunta foi feita pelo Suair, servidor. Suair. Então, essa pergunta aos senhores vereadores estejam outros. Bem, estamos aqui diante do Ministério Federal, né? A grande maioria dos presídios, mesmo onde cumpre penas os autores de crimes punidos pela Justiça Federal, muitas vezes eles ficam em presídios estaduais que têm a vigilância do Conselho Penitenciário, que é um órgão estadual, e de promotores do Estado. Sei que agora criaram uns presídios federais, um ou dois. Né? Agora, também para defesa dos direitos dos réus, também existe a Defensoria Pública, as quais, pelo menos em alguns estados, são bastante eficientes no sentido de que todos os direitos concedidos pela lei de execução penal sejam reconhecidos através dos recursos cabíveis. Né? Agora, o promotor que tiver exercido sua função de tomar conhecimento de um ato que esteja prejudicando o preso, cabe a ele agir, sob pena de ele ter que responder perante seus órgãos de corregedoria e seus órgãos de fiscalização das suas atribuições. Agora, tem a parte, digamos assim, de estrutura, cadeias deterioradas, verdadeiros pardeiros, cadeias sujas, em que não há uma solução de aplicação mesmo do dispositivo de direito individual. Mas daí o grande responsável por isso é o executivo, que não constrói as cadeias adequadas. Mas compete ao promotor agir, e se ele não agir, o procurador federal, se for o caso, ele responderá perante seus órgãos de controle das suas atividades. Isso aí, veja bem, tem um promotor de justiça com atuação privativa na execução penal, como também tem um juiz de execução penal. No meu tempo aqui, de 8 anos lá dentro, somente um juiz, hoje, depois de pagador, falecido, Irajá Pimentel, é que ia lá. Naquela época, aqueles 8 anos, o doutor Irajá Pimentel, promotor não ia. O doutor Irajá Pimentel e eu que deliberávamos lá dentro, inclusive. Semanalmente, o juiz de execução penal, o doutor Irajá Pimentel, faço a ele essa homenagem, ele ia lá e deliberava lá. E nós dizíamos para o preso, olhando nos olhos do preso, aquela história, o porquê nós estávamos indeferindo o pleito dele, ou porquê nós estávamos deferindo o pleito dele. Quer dizer, então, veja bem, não é aquela justiça formal, insisto, aqui atrás da mesa, fria, despachando em folhas brancas. Nós íamos na bandeira. Esse é o grande problema. Quer dizer, o promotor de justiça, que tem todo o Estado e município, o município deve acumular essa função. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, conseguem transpor isso, ou serão os tradicionais burocratas do direito? Idem para o magistrado. O problema, isso aí,
ir além. Era só ficar aqui, só vai pedir, dando parecerzinho, conta, chegou ao final do mês, pegou o seu vencimento, botou no bolso e foi fazer as suas comprinhas. É dar o passo além. Está entendendo isso aí? Quando as pessoas começarem a dar passo além, a coisa muda. Agora, lamentavelmente, a estrutura é burocrática. O cara não vai lá comer um antes. E pronto. E a coisa vai rolando. Vai rolando. Vai rolando. Há questões políticas e administrativas e há questões jurídicas que envolvem isso aí. Administrativamente, poder-se-ia sempre construir mais presídios. Mesmo assim, se a polícia cumprisse os mandados de prisão, todos, não haveria. Aqui em Brasília eu falei que não está havendo livramento condicional. O que é o livramento condicional? Eles assumem certos compromissos, né? Por exemplo, está em casa até certa hora, só vai à igreja, etc. E se ele cumprir, e se ele descumprir algum desses compromissos, ele terá revogado o livramento condicional e retorna para a cadeia. Por isso que a justiça que foi sábia, em vez de chegar ao livramento condicional, consegue colocá-lo numa prisão domiciliar, que vai reduzindo o sofrimento. Evidentemente, a questão se coloca aqui na pergunta, o desrespeito à lei de execução penal. Então, isso aí, em São Paulo, nós tivemos um exemplo, há uns anos, não me lembro que ano foi, mas houve uma inspeção feita pelo Ministério Federal e o Ministério Público Local, o Ministério Público Estadual, de certos presídios. E apuraram as faltas disciplinares, não aquelas faltas disciplinares cometidas pelo presidiário, mas pelos que comandam os presidiários. Então, na função de Ministério Público integrando o Conselho Penitenciário, cansei de denunciar mesmo. E se o juiz não agir, eu denunciava na imprensa. Cheguei no presídio, não tinha água ainda, imagina 2000 e tantos presos lá sem água para banhar, né? Banho de 3 minutos, 5 minutos, tal, tinha uma ala que não banhava um dia para banhar no outro, tal. Então isso é um cúmulo, né? Então vamos à CAESB, né? Os 3 postos da presidência que lá só não estava funcionando. Né? Então, isso passa por um processo em que as autoridades têm que se conscientizar disso e cobrar providência, mas cobrar cara a cara, né? Vai lá no presídio, vê o problema. Agora, por exemplo, eu tenho uma denúncia aqui num relatório do Conselho Penitenciário que os colchões são fininhos lá no CIR e que eles duram no máximo 5 meses e estragam aqueles colchões e sujam e rasgam e são depositários de enfermidades, entendeu? Doenças respiratórias, entendeu? Então, é a questão da economia, entendeu? Cobertor curto, entendeu? O Estado ele não está se preocupando com esse problema. E está havendo uma explosão da criminalidade e um dia será tarde. Isso passa por políticas de governo. Entendeu? Não é só prometer, tem que ir lá e cumprir. E o Ministério Público ele tem sim um papel relevante. Vamos entrar instalar a inquérito civil público para apurar, né, essas mazelas. Né? Vamos entrar com a ação civil pública para obrigar o poder público a assumir a responsabilidade. Dinheiro tem. Só que esse dinheiro não chega lá. Né? Desculpa. Gostaria de avisar aos senhores que a partir deste momento não serão mais aceitas as perguntas devido ao tempo. E agora vamos
senhor Cleiton. A pergunta é da Sandra, estudante do 6º semestre de Direito. Se a prisão contribui para a profissionalização do crime, se os dados apontam que o sistema prisional é uma instituição falida, que não contribui para a recuperação do preso, por que será que ninguém faz nada para acabar com essa situação? Por que ouvimos discursos de que a criminalidade só será resolvida com a criação de mais presídios e permanecemos apáticos? O que poderia ser feito na prática para resgatar aquele que delinquiu sem trancafiá-lo em grandes depósitos de gente? Como é que é o nome dela? Sandra. Sandra. Olha, Sandra, nós temos um problema. E sobre esse problema, a gente às vezes pouco se debruça. Você quer ver? Suponhamos que um grupo de pessoas que moram em São Miguel Paulista, na região pobre de São Paulo, jovens, cometam um delito. Toda a relação midiática vai pedir e comete esse delito contra alguém de classe abastada. A mídia vai pedir endurecimento da pena, vai pedir que trucidem as figuras. Interessante que agora, há pouco tempo atrás, numa revista, acho que foi a Veja, tinha um artigo de uma pessoa que dizia o seguinte: como é que nós vamos jogar aqueles meninos que bateram na empregada doméstica, né, numa prisão, no meio de bandidos, tal? Eu, como pai, não permito que... E eu concordo com ele. Entende o que eu estou falando? É que existe uma seletividade que não é uma seletividade apenas do direito penal. Existe uma seletividade que vincula assim. Uns, quando cometem delito, a prisão é boa demais. Tem TV, tem... Sabe? É como se assim, botar ar-condicionado no inferno tornasse ele não inferno. Mas quando é para um outro grupo social, aí a prisão é ruim, aí não pode. Como é que você vai jogar jovens, cheios, promissores, né, para um lugar como aquele? Com isso, Sandra, eu procuro responder a sua pergunta no seguinte sentido. Quando nós fizemos um movimento pela anistia em 1979, e fizemos o Tribunal Teodoro Vilela, eu, graças a Deus, estava lá, nós lutávamos pela melhoria das condições de vida dos presos, mas a vinculação imediata era com um grupo de presos especiais, era com um grupo de presos políticos. E isso torna diferente. Então a sociedade se mobilizava, tal, não sei o quê. Agora, quando se trata do aprisionamento das classes trabalhadoras, ou daqueles que são desempregados, ou da parte descamisada da população, não há a mesma repercussão. E eu acho que você tem razão. É preciso, então, se mobilizar para fazer com que as pessoas ganhem em significado, compreendam que não se trata de punir mais ou menos, porque é desse ou de grupos sociais, de outros grupos sociais, mas colocar em xeque a ideia de punir. Obviamente que a maioria das soluções, não todas, mas a maioria das soluções em relação a crimes pode ser dada de outra maneira que não o aprisionamento. Porque com o tempo e com a prática, nós também vamos adquirindo fórmulas e técnicas, experiência, para poder lidar com situações, problemas. Agora, se nós não experienciarmos, se nós não levarmos isso em consideração, nós vamos continuar, né, se utilizando da vingança, né, do encarceramento,
e de todo esse conjunto de seletividade para manter um sistema que visa, a rigor, não mudar o sistema de castas que diferencia a sociedade de classes. Para encerrarmos as perguntas, devido ao tempo, nós vamos fazer as duas de uma vez só. Há duas pessoas diferentes, mas já vamos ganhando tempo. Pergunta é o seguinte: conforme abordou o doutor Brasilino, que apenas 20% dos presidiários trabalham e a educação dos internos é zero, o que os senhores doutores do direito têm feito ou estão propondo ao Estado uma solução a curto ou longo prazo? A pergunta foi feita pelo Edivaldo Leite, da Câmara dos Deputados. A segunda pergunta, dirigida ao Dr. Cláudio Fonteles, diz o seguinte: dentro da realidade, onde não existe políticas sociais, não seria mais breve o condicionamento prisional por periculosidade? Pergunta do Manuel Neto, da União. Então, com a palavra o doutor Brasilino, logo em seguida o doutor Cláudio Fonteles. Estaremos dando por encerrado esse tempo de perguntas. A questão que se põe é por que o Estado não proporciona educação e trabalho ao preso. E quais seriam as políticas de Estado, as políticas públicas, tendentes a chegar a um bom termo sobre isso. A solução aí sempre passa pelos caixas lá do Ministério do Orçamento, e que diz que não tem dinheiro para corrigir essas distorções. Não tem dinheiro para gastar com preço. E cada vez mais surgem políticas de humanização da pena, e vão se abrindo os presídios. E cada vez mais nós teremos pessoas com crimes mais graves, que não irão ao presídio. A classe que está lá dentro é uma classe muito séria. Nós apelamos, nesse setor, mais uma vez, para que haja justiça na distribuição dessa que o Estado poderia pensar que seria uma benesse para o criminoso, da educação para ele, olha, se os senhores procurarem no presídio alguém aqui do plano piloto, o senhor não vai encontrar ninguém, não. Exceção do pessoal lá do Índio Calquinho, que deram uma grande contribuição, porque naquele momento ali se descobriu que o autor de crime hediondo tem direito ao trabalho e à educação fora do presídio. Se não estiver lá dentro, fica fora. Em obra pública, sei lá. Aí eles vão dizer, não, mas é impossível trazer todos os presidiários aqui para as escolas. Esse é preconceito. Nós temos certos vetores sociais para disciplinar essa pessoa. Nós temos muitos presidiários aí que estão passando nos vestibulares na Universidade de Brasília. A Universidade Católica tem uma cota destinada aos presidiários, que tão logo ele atinja um estágio na execução da pena, em que é permitida a saída dele, semi-aberto, a vaga dele fica reservada lá. E ele ainda ganha uma bolsa de estudos para isso. Então, já que o poder público diz que não tem disponibilidade para isso, embora tenha disponibilidade para muitas outras coisas aí, hoje mesmo está sendo encerrado um julgamento no Supremo Tribunal Federal, amanhã, tipo mensalão, essas coisas aí, Por que não leva isso para esse setor aí tão carente? O
depois que está lá, de regra é o seguinte: profissão. Ele coloca assim, auxiliar de pedreiro. Essa profissão, servente. Essa profissão não tem mais, né? São todas as obras. Né? Grau de instrução. Ele põe assim, primário incompleto. O mais comum é o analfabeto. Onde reside? Samambaia, Ceilândia, assentamento não sei aonde. Não? Então, é um caso complexo que passa por uma reflexão. Alguém tem que se preocupar com isso. Que tal o nosso governador? É inovador em todo sentido, derruba barraco. Só de pobre, né? Prendeu lá na Ceilândia, prendeu um bocado de lado, só para prender. Se você, eu vou vender esse terreno para você, mas você não pode construir agora. Até quando, não sei quando, tá? Que tal ele voltasse as vistas para cá e aumentasse o número de professores nos presídios, aumentasse o número de salas disponíveis nos presídios, né? Aumentasse as máquinas. É tão barato comprar uma máquina de torneiro, de mecânico, é tão barato colocar um preço para consertar o motor de um carro. Não. Os presídios poderiam prestar relevante serviço para a sociedade. E seria um serviço, assim, às vezes, muito amor. Eu conheço os serviços lá dentro do presídio, aqueles pouquinhos serviços que faz lá, não. Vão recuperar o carro do coronel, não sei quem e tal. Essa é outra história. Antes de responder, Manuel, e a partir de uma colocação até do Cleito, né? Se a gente fizesse realmente um trabalho sério, para você ver na maioria das pessoas que estão no presídio, ele falou que está certo, que é em relação ao delito contra o patrimônio, não precisava estar lá. Por quê? Porque geralmente é o roubo à mão armada. É o cara que o garoto, 18, 19, 20 anos, se uniu com 2 ou 3, vamos barbarizar e tal, ferrado, realmente, sem nenhuma noção de cultura, de valor e tal. E esse cara pratica esse fato e já vai para a cadeia. Agora, por quê? Porque pelo Código Penal é 5 anos e 4 meses a pena mínima dele. Nós temos no Código Penal uma chance, que com até 4 anos você pode fazer a substituição das penas. Então nós poderíamos fazer o quê? Botar no Código Penal, estou dando medidas concretas para ficar blá 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 aqui, tá? Botar no Código Penal 6 anos, a permissão para substituir a pena, e muita gente que hoje está no cárcere, usar a linguagem de preso, puxando 5 anos e 4 meses, não estaria lá. Estaria no trabalho, claro, de pena alternativa. Esse é um ponto de reflexão. O outro também seria isso, aflorou o Brasil há pouco, que é a sensação que temos nós todos, eu que sou professor universitário, meus alunos me questionam isso, sempre, uma sensação muito forte, e que dá desânimo, muita gente não deve dar, de que o rico não vai para a cadeia. Né? Mas está começando aí, realmente, não é para servir de consolo, não. É porque as coisas nesse país vão mudando devagarzinho. Né? Então isso é importante também, porque isso é o problema da prevenção geral da pena, quer dizer, no caso de criar mecanismos de frenagem para o próprio infrator. Tá? Agora, voltando para o nosso Manuel Neto, dentro da realidade onde não existem políticas sociais, estão começando a tentar fazer realmente, você vê o que você tem que fazer no Rio de Janeiro, na Rocinha, por exemplo, né, que é um ponto forte, meu estado que eu conheço. Não adianta só chegar a polícia ali e ocupar, ela tem que ir, tem que ter um trabalho em conjunto. Desde que o procurador-geral eu usava essa frase. Teve um outro probleminha também, para pensar, eu usava essa frase, polícia, e tem policial aqui, polícia tem que ser vista. Este é o país onde você não vê polícia, cara. A não ser uma operação, não sei o que lá e tal. Mas a polícia olha, eu moro no Lago Norte. Quando eu saí do Lago Norte, tem um negocinho de madeira, uma casinha lá. Cadê o Nilson? O Nilson está aí, um rapaz que trabalha comigo, motorista. Né? A hora que eu sempre passo, lá de manhã, é de tarde, eu com ele, para vir para trabalho e tal, ou eu, um cidadão comum, os nossos queridos PMs, eu não estou, por favor, não tem PM aqui, não fique chateado comigo, não. O problema não é seu. É filosofia e comando de ação. Estão sempre sentados, conversando, ouvindo televisão, porque eu passo lá e vejo.
Está entendendo? Ou estão ali na porta conversando, ou estão lá dentro, tem a televisãozinha lá que eu vejo que está lá. Escuta, meu querido. Se você bebe, tem 18 anos de idade, 19 anos de idade, 20 anos de idade, 21 anos de idade, você tem que estar na rua. Na rua andando. Você e um companheiro seu. Você está andando mesmo, atento, atento, atento. Quando eu faço um processo, quando eu fui procurador da República, eu me liguei tudo, cara. Profissional competente, atento, ó. Atento, atento, atento. Você pensa, o cara está lá, batendo pano, conversando. O comandante, não sei onde é que está. Eu, quando fui procurador da República, e está aqui todo mundo que eu estou falando, que esse cara está mentindo, não mentindo. Não. Eu viajei esse país todo, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, para conversar com o procurador da República e com o servidor. E eles todos sabem aqui, podem perguntar a eles. 2 anos. Amazonas a Rio Grande do Sul. Eu podia ficar aqui, meu querido, na sala reservada grande, simpática e bonita, ao procurador-geral. Podia. Aqui. 2 anos aqui, para aparecer, indo do Supremo, falando com o ministro. Eu fiz isso. Agora foi a lei. Eu conversei com todos os funcionários, que era uma equipe. E eu era o líder. O líder tem que se mostrar, meu irmão. Ele até pode não gostar de mim. Eu não gosto desse fonteiro. Não, sei. Esse foi só um exemplo. Né? Assim, mas pelo menos vai dizer o seguinte, olha, esse eu não gosto desse cara e tal, não posição dele. Mas esse sujeito trabalha, isso eu não posso negar. Ele veio aqui, olhou para minha cara, falou, eu não concordo com o que ele falou, mas ele veio aqui. Aí o sujeito, sabe, ele tem uma certa admiração por uma liderança. É o caso do PM. Esses rapazes estão lá, sem fazer nada, passeando, olhando, eles não são culpados, não, está faltando é comando. Meu filho, eu estou aqui com você, vamos dar uma caminhada aqui. Eu vou ficar 2 horas com você leva o resto do dia, meu querido. Está entendendo, pessoal? Polícia, essa é uma frase que é policial aqui, um dia for chefe, não, faça viver essa frase. Polícia tem que ser vista. Que a bandidagem treme nessa hora. Agora, se eu sou bandido, não vejo policial nenhum. Agora, você vira aquele cara, né? Que nem o zagueiro do meu querido Clube Vasco da Gama, né? Fungando no cangote do atacante, ó. Você não vê, para não ver isso também não vejo aqui. E socorrendo pessoas e orientando comunitariamente, entendeu? Isso chama-se política pública, que o Manuel colocou aqui bem. Isso, qual é a dificuldade disso? Eu estou aqui dizendo de graça para o secretário de Segurança Pública de Brasília, que eu não sei nem quem é. Ele pode, não tem problema, ele pode usar essa. É mudar, estão entendendo que não é difícil, pessoal. É o delegado que está aqui assistindo essa conversa, o agente que está aqui assistindo, na sua delegacia, começar a mudar. É o delegado ir lá. Eu cansei, agora não. Eu cansei de ir em delegacia aqui, que eu não vejo delegado, vejo nada contra o agente. O agente fazendo o que quer. Cadê o delegado? Está entendendo o que gera isso, pessoal? Está entendendo o que gera isso? Isso não é lei, não é livro, isso é conduta pessoal. Agora, meu querido Manuel Neto, coitado dele, ia para fechar, né? Eu não concordaria com. Sabe por quê? Não seria por periculosidade? Não. Você vai tirar o direito penal do autor, aí eu fecho com o Cleito, isso é uma barbaridade. Você vai, aquilo que eu falei, Santo Agostinho, olha ele de novo. Você vai dar responsabilidade em relação ao homem, não por ele, homem, mas pela conduta que ele praticou. E esse juízo de periculosidade, resvala muito, perigo, muito resvala para o direito penal do autor. Você olhar o tipo de pessoa, uma coisa lombrosiana. Olha, vou botar para lá que não tem ninguém. Olha o olhar daquele ali, tem cara de bandido. Aquilo tem cara de bandido, é marginal, fede, é desdentado. Entendeu? Não. Faz essas medidas, Manuel Neto, né? E a gente começa a mexer nesse país e a melhorar. Tá entendendo? Eu acho. Tá? Muito obrigado pela paciência. Neste momento, eu passo a palavra ao coordenador geral do evento, Gisleno Gomes de Faria, que vai realizar os sorteios e os agradecimentos.
colegas, nós temos aqui 17 livros para sortear e vai demorar muito. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sortear aqui agora os 2 livros do Dr. Cláudio Fonteles. Depois eu explico como é que vai ser o resto. Jean Carlos Silva. Tá aí? O pessoal torcendo para não estar e eu torcendo para estar, para a gente encerrar. Luciano Amorim Timóteo. Já foi. Hélio César Miranda. Hélio César Miranda. Maraísa Santos Melo. 195. Vamos fazer agora o seguinte, vamos sortear um número, se não estiver, nós vamos pegar um antes, se não estiver, vamos pegar um depois. E assim vamos andando até achar alguém. Chega lá, nem que seja amanhã de manhã, a gente chega lá. Jorge Evangelista Silva Costa. O anterior. Jorge Alberto Melo Rocha. Posterior. Giovana de Souza. E o próximo. 42. Essa foi a Giovana de Souza. Próximo é Andréa Cláudia Pereira de Aquino. O anterior, Andréa Cruz Gonçalves. Nós vamos fazer o seguinte, para facilitar as coisas, nós vamos dar um livro para cada um dos que fizeram questionamentos nessa mesa. Simone Alves. A Sandra, estudante do 6º semestre de Direito. Não tem sobrenome? Está ali. Edivaldo Leite. Suaí. E Manuel Neto. Olha isso. Olha aí. Palmas para eles, gente. Eles ganharam com mais facilidade. Eu vou partir para os agradecimentos, nós vamos encerrar, e quem tiver interesse nos outros livros, permaneça que nós vamos continuar sorteando.
certo? Nós queremos agradecer a todos os coordenadores e filiados da Astra pelo investimento financeiro e também laboral que foi o trabalho aqui neste seminário. E para isso nós gostaríamos de presentear aqui algumas pessoas que foram fundamentais na realização desse evento, e uma delas é a Cristine Maia, que fez todo o trabalho de design. Por favor, vem aqui, você vai receber um livro também, do nosso coordenador geral, que é o Romo. O Hector Gomes de Assis, que foi fundamental aqui na divulgação. Fernando Belchior Fontinelli, que também foi fundamental aqui na divulgação. Vamos com eles. Belchior está aqui? O Romo vai presentear vocês ali, por favor. Guarda um, então. Agradecemos à Escola Superior do Ministério Público por todo o apoio relativo ao material desse seminário. Agradecemos à Procuradoria-Geral da República por todo o apoio estrutural e logístico concedido, principalmente à SECOM e o cerimonial. Ao ZORG, com a qual nós andamos juntos, tanto no exercício das nossas funções, quanto na realização desse evento. A PFDC, a Quinta Câmara, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a Fundação Pedro Jorge e a todas as instituições que nos auxiliaram aqui neste evento. Agradecemos a todos os palestrantes, a todos os ouvintes presenciais e aos ouvintes que tiveram acesso a esse seminário pela intranet. Em geral, muito obrigado a todos. Quem tiver interesse aí nos sorteios, nós vamos continuar aqui. Tem mais uns 10 livros.